Então, gravando. Agora é com você, meu irmão. Pode começar a hora aí. Pode começar. Ok. Então, oficialmente, agora, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui junto com vocês novamente. Só queria explicar para vocês o motivo que eu fiquei afastado ano passado de dar aulas na escola dominical dos jovens. É que com o falecimento da minha sogra, em março do ano passado, eu precisei dar muita assistência para o meu sogro, que ficou sozinho. Ele mora sozinho. E eu e a Rê, todo domingo a gente vai na casa dele fazer almoço com ele, ficar com ele. Não só domingo, mas de segunda-feira à noite, de quinta e sexta à noite também, para que ele não fique sozinho e não entre em depressão. Ele já tem 83 anos e a Rê, assim, coitada, a Rê nunca foi assim cozinheira, vamos falar assim, né? Então, mas meu sogro, ele faz questão de almoçar em casa como era antes com a minha sogra. Minha sogra todo domingo fazia almoço e queria reunir a família. Só que a gente chegava lá só para comer, né? Agora inverteu os papéis, a gente chega lá para preparar o almoço. E não dá tempo. Se a gente sair da escola dominical, chegar lá para começar a fazer o almoço, sem muita habilidade ainda para essas coisas, vai muito tarde. Então a gente assistia o culto e ia direto para casa do meu sogro para estar junto ali e eu ajudava a Rê nesses afazeres. Então, é por isso que eu fiquei afastado um tempo, mas estou feliz de estar de volta, né? Hoje a situação está um pouco melhor, apesar que ontem completou um ano do falecimento da minha sogra e meu sogro tá meio tristão hoje aí de novo. Mas a gente está junto lá, continua junto, a Rê já foi para lá, a Rê já vai adiantando as coisas, depois eu terminar a aula eu vou para lá também. Então, que Deus possa abençoar nossas vidas, que essa aula hoje possa ser uma aula que venha acrescentar na nossa vida como cristãos, que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas. Vamos orar para a gente iniciar? Senhor, nosso Deus e Pai querido, queremos louvar o Teu nome, queremos Te bendizer, queremos Te agradecer, Pai, por esse dia, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de, logo pela manhã, buscarmos a Tua face, podermos ouvir a Tua voz, Pai, e Te louvamos, Senhor, porque isso conforta os nossos corações, restaura a nossa esperança, a nossa alegria, Senhor. Quero agora, Pai, no nome de Jesus, pedir que o Senhor abençoe essa aula, Senhor, que ela possa ser totalmente inspirada pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Ó Pai, que todos nós que estamos participando aqui nessa manhã, Senhor, possamos aprender, Senhor, e não só aprender e ficar no nosso intelecto, mas que possamos praticar, Senhor, aquilo que temos aprendido, para que possamos ser cristãos melhores para a honra e glória do Teu Santo nome. Amém. Obrigado, Pai, por cada irmão, por cada jovem que está participando. O Senhor venha abençoá-los ricamente, o Senhor venha fortalecê-los na fé. Abençoe aqueles que ainda não entraram, que estão entrando, Pai, aqueles que não poderão participar, mas que o Teu amor possa ser derramado sobre a vida de cada um, Pai. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Queridos, nós estudamos até agora, na parte 1 do que nós estudamos, a gente viu que nós somos necessitados, né? Nós somos necessitados. Do que nós somos necessitados que a gente viu até agora? Quando a gente olha para trás, a gente vê que os objetivos era nos tornarmos amigos, né? Transparentes e humildes uns dos outros. E principalmente com relação ao Senhor, nosso Deus. Vemos que nossas dificuldades e os nossos pecados, falamos sobre isso, sobre a questão de compartilhar com um amigo os nossos pecados para sermos fortalecidos, né? Falamos abertamente que devemos falar abertamente do nosso pecado sem máscara nenhuma, sem medo nenhum diante do Senhor, porque Deus conhece o nosso coração e Ele sabe o que passa lá no nosso íntimo. Falamos que quando a gente age dessa forma, quando a gente procura pessoas e a gente trata as nossas dificuldades com os outros, compartilhando com o outro irmão, isso abençoa a nossa vida e a gente cresce. E a gente, muitas vezes, é liberto desse mal, desse pecado, né? E nós vimos que a gente precisa pedir para que pessoas orem por nós, para que essa caminhada, que é tão difícil,
de libertação de pecado, ela se torna mais fácil e mais prazerosa quando nós temos um amigo, pessoas que a gente compartilha junto e a gente luta junto. Então, isso foi o que a gente viu nessa primeira parte do livro, que fala que nós somos necessitados. Nessa segunda parte, que se inicia hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre nós somos necessários. Olha que coisa interessante que o autor trata agora. Nós somos necessitados na primeira parte. Na segunda parte, agora, nós somos necessários. Eu queria que vocês participassem. Assim, eu sei que está todo mundo escondidinho aí atrás da tela. Queria que você abrisse sua tela, se você puder, para a gente poder olhar um no olho do outro, ter esse momento de comunhão, porque a gente está muito tempo afastado. Eu estou com saudade de vocês. Confesso que eu estou com saudade, verdade. Estou com saudade. Aí a Bia, estou vendo a Bia. A Bia. O Netinho, a Lelê. A Letícia apareceu. Que gostoso, né? Então, eu queria ver com vocês, o que vocês entendem quando vocês olham assim para esse tema? Eu estou baixando a cabeça aqui, que eu estou anotando aqui para a gente ir anotando as respostas aqui para a gente ir conversando. O que você entende como necessários? Por que nós somos necessários? Necessários no quê? Nesse processo todo? Quem pode me dizer? Eu queria uma aula participativa, tá? Eu não queria ficar falando aqui o tempo todo. Eu queria que vocês participassem também. Rogério, eu acho Oi. que ele vai falar que agora a gente não só precisa, né, de ajuda, como a gente pode ajudar as pessoas também, né? Então, seria isso, né? Nós vamos ajudar agora. Isso. Ok. Quem mais pode falar alguma coisa? O que você acha disso? Isso é importante na igreja? Na comunidade? Partindo do ponto que nós somos necessários, ou seja, eu sou um necessitado que alguém me ajude. Correto? Nós vimos até agora. Agora, é importante a gente entender que, além de eu receber ajuda, eu sou necessário. A minha vida é necessária na igreja e na comunidade, com os meus irmãos. Porque eu também posso o quê? Ajudar. Da mesma forma que eu preciso de ajuda, eu também posso ser uma bênção na vida das pessoas. E a gente vai ver isso. Somos necessários, e é dessa forma, quando a gente vê essa forma de necessidade, que nós somos necessários, que a gente vê que a igreja avança. Avança através do amor e do cuidado mútuo. Dentro da igreja, a gente precisa entender que um cuidando do outro, é mutualidade. Mutualidade, quando a gente fala de mutualidade, a gente está falando do quê? De companheirismo, de amor mútuo. Um cuidando do outro, um se importando com a vida do outro. A diferença que a gente vê para o mundo, dentro da igreja, é essa questão do amor. Porque no mundo você vê que as pessoas não estão preocupadas em cuidar de você. Ela está preocupada em quê? Em sugar de você o que você pode dar. E agora na igreja não, na igreja é diferente. Nós estamos preocupados em ajudar o outro também, e ser bênção na vida do outro. E tudo isso só é possível por uma simples razão. Uma razão muito tranquila e muito clara, que é o Espírito Santo de Deus. Eu e você, que somos cristãos, nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E isso, às vezes, a gente não leva muito em consideração. Às vezes, a gente esquece que nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E a gente se sente incapaz, a gente se sente fraco, a gente se sente, talvez, incapacitado de ajudar alguém, de dar um ombro, né, um apoio. O objetivo que eu vejo nessa aula hoje, e eu queria que você prestasse bem atenção, é você entender isso, que você pode ajudar. Você recebe ajuda, mas você também é um canal de bênção. Olha que gostoso você pensar nisso. Eu sou um canal de bênção. E eu queria que você colocasse isso na sua cabeça e ponderasse muito sobre isso. Porque você é um canal de bênção. Às vezes a gente é tímido e a gente se esconde, né?
Ah, eu não vou, não. Ó, não vou falar nada, não. Vou ficar quietinho, porque aquela pessoa está passando por isso, mas eu não sei nem o que eu vou falar para essa pessoa. O que eu vou falar? E a gente se diminui. E eu creio de todo o coração que se dependesse realmente daquilo que a gente fosse falar, se dependesse realmente de nós somos incapacitados. Nós somos muitos incapazes. Mas há algo que melhora, que nos capacita e nos melhora cada dia é o Espírito Santo de Deus. E lá em Atos 1:8 diz assim, ó, presta atenção que fala em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. A gente recebe o poder do Espírito Santo de Deus para ser testemunha, para ser bênção na vida dos outros. Olha que coisa maravilhosa. Não só além de você ser testemunha do que Cristo fez na sua vida, mas também você pode ser um canal de bênção na vida das pessoas. E quando a gente abre o coração para isso, quando a gente perde o medo e você se deixa ser usado para ser bênção na vida dos outros, você vai ver que isso é uma das coisas mais prazerosas, mais maravilhosas que a gente pode ter. Ser bênção na vida do irmão é muito bom. É melhor do que você receber essa ajuda, você entendeu? Você se sente uma pessoa útil, uma pessoa que está sendo usada pelo Senhor. Em Romanos 5:5, você vê que interessante, o pastor Misael pregou hoje sobre isso, né? Em Romanos de 1 a 11. Romanos 5, de 1 a 11. E no verso 5, olha o que diz lá. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus, ele derrama em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos essa capacidade de amar ao próximo. Não porque eu sou bom, porque eu vou fazer boas obras, eu tenho mérito nisso. Não é nada disso. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita a amar o próximo, a olhar com olhos de amor. E isso é importante para a vida da gente, porque a gente tem o Espírito Santo de Deus. A gente tem que sempre lembrar disso. Nós temos o Espírito Santo de Deus. O autor, ele conta uma história aqui, só para a gente entender um pouco essa relação de ter o Espírito Santo de Deus, que ele estava passando por uma grande dificuldade. Ele estava passando por um momento difícil na vida dele, e ele estava guardando isso para ele somente. Somente ele sabia dessa dificuldade, e a esposa desconfiava que estava acontecendo algo na vida dele. E ele saiu numa reunião com alguns irmãos para jantar, para estar juntos. E os amigos que são amigos de fato, que estão presentes na vida da gente, conhecem a gente e conhecem o nosso comportamento. E um desses amigos perguntou para ele: você está bem? Está acontecendo algo? Foi onde ele abriu o coração e falou que ele não estava bem e compartilhou o que estava acontecendo com ele. E aí ele falou assim que bons amigos, presta atenção nisso, bons amigos são importantes. Estão sempre presentes, o que é uma coisa boa quando surgem receios, medos, dificuldades. Nós necessitamos de bons amigos. Nós necessitamos de pessoas que a gente possa confiar. E muito mais do que isso, nós precisamos ser essas pessoas para os nossos amigos. Nós somos necessários na vida um do outro. Eu compartilhei em uma das aulas, acho que foi na aula que o Elias deu, que o Douglas é um amigo que eu posso contar. Ele é necessário na minha vida. E eu creio que eu sou necessário na vida dele também. E quando a gente consegue ter uma relação aberta de amor, você consegue compartilhar tudo aquilo que você tem dificuldade com esse amigo. E esse amigo ajuda você, ele é bênção na sua vida. E a gente precisa disso, a gente precisa muito disso. Olha, porque os amigos, os bons amigos e verdadeiros amigos, e eu vou falar uma coisa para você, é muito difícil você encontrar bons amigos verdadeiros no mundo aí fora.
Porque essa característica de um bom amigo verdadeiro, fiel, que não olha para os seus próprios interesses, ela está relacionada a Cristo. Ela está relacionada ao Espírito Santo de Deus. O amigo verdadeiro cristão, ele chora junto com você realmente e sinceramente, ele é sincero de coração. Então ele ouve, esse bom amigo ele ouve, realmente ele vai ouvir você, sabe? Esse amigo, ele o levanta, ele te põe para cima. E ele evita dar conselhos impessoais. Não é uma coisa vaga. Não, ele é pessoal, ele está próximo de você, ele cuida de você. Ele nunca minimiza o seu sofrimento. Ele não acha que aquilo que você está passando, as suas dificuldades, por mais, talvez assim, bobas que parecem, coisas simples, talvez, ele não minimiza. Ele não acha que é banal. Ele trata com seriedade. E a coisa mais importante é você ter sempre isso na sua mente, quando alguém vir compartilhar algo com você. Por mais bobo que pareça, não trate com banalidade. Se importe com a dor do teu amigo, do teu irmão. Porque para ele, isso é algo importante. E quando a gente trata com banalidade, você acaba afastando o seu amigo. Seu amigo olha para você e fala assim, ele está brincando comigo. Eu estou sofrendo aqui, ele não está nem se importando. Isso é uma característica de quem é cristão. Tratar o amigo com toda sinceridade, né? Não com banalidade. Os amigos, eles se lembram da gente. Eles se lembram. Essas são as qualidades, se você for buscar e observar na palavra de Deus, do próprio Senhor Jesus. Jesus se importava com as pessoas. Jesus se importava com qualquer sofrimento, por mais pequenininho que fosse. Jesus se importava. Apareceu uma mensagem aqui, mas não tem nada a ver não, né? Ok. Então lembre-se sempre... Tá. Lembre-se sempre disso. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode ser essa pessoa importante na vida do seu irmão. Você é necessário. E é gostoso isso. Eu estava lendo aqui e falei assim, nossa, eu sou necessário. Isso deixa a gente importante, porque você pode ser algo importante na vida de alguém. E você só é isso por causa do Espírito Santo de Deus. Jesus nos enviou o Espírito Santo no Pentecostes, né? Agora, os seguidores de Jesus possuem competências necessárias para incentivar e instruir uns aos outros. Antigamente, na época antes do Pentecostes, antes de Jesus vir e morrer, ressuscitar, ir para o céu e enviar o Espírito Santo de Deus, o povo não tinha essa capacidade de aconselhamento mútuo. O povo precisava se aconselhar ou com os profetas, ou com os reis, ou com os sábios, que eram dotados dessa capacidade pelo Espírito Santo de Deus. Hoje não. Hoje, com a vinda do Espírito Santo de Deus, todos nós, cada um de nós, cada um, sem exceção nenhuma, se você é um cristão, você tem essa capacidade, porque é o Espírito Santo de Deus que te capacita em ajudar uns aos outros. Olha o que diz lá em Jeremias 31, de 33 a 34. Jeremias 31, 33 a 34. Diz assim, ó, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hoje, essa questão do Espírito Santo de Deus, que Deus derramou em nossos corações, o Senhor fala que todos vão conhecer ao Senhor. Esse conhecimento do Senhor, ele provém do Espírito Santo de Deus. Quando você ouve uma mensagem, quando você lê a palavra de Deus, quando você medita na palavra de Deus,
o Espírito Santo de Deus atua na sua vida e te capacita. É isso que o Senhor fala. Você tem o Espírito Santo de Deus agora. Você é usado pelo Espírito Santo de Deus. É uma coisa importante a gente pensar na questão desse ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você possa estar pensando aí, puxa, por que que muitas vezes então eu não sou usado? Ou por que que muitas vezes algumas pessoas não são usadas? Eu vejo assim tantas pessoas que estão há tanto tempo na igreja e continua sempre igual. Porque muitas vezes nós somos falhos na busca do Espírito Santo de Deus, na busca desse poder. Não tem como a gente ser cheio do Espírito Santo de Deus se o nosso coração estiver cheio de outras coisas. Por exemplo, você não consegue colocar nada dentro de algo que está cheio. Para que você encha um recipiente novamente. Posso até usar um exemplo dessa caneca aqui. Essa caneca aqui, se ela estiver cheia de alguma coisa, dificilmente eu consigo colocar outra coisa dentro. Mas a partir do momento que eu a esvazio, aí sim eu consigo preenchê-la com outras coisas. A nossa vida é dessa forma. Nós precisamos se esvaziar. Nós precisamos esvaziar o nosso coração das coisas do mundo. Daquelas coisas que muitas vezes nos atraem para que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Para que possamos buscar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Muitas vezes o pecado que habita em nós, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou pecador. Esse pecado que habita em nós, ele muitas vezes, quando ele não é confessado, abandonado, ele acaba destruindo a sua vida. Ele acaba destruindo essa capacidade sua de ser necessário para alguém, de poder ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, há uma necessidade grande de cada um de nós, eu, você, a confessarmos os nossos pecados, a abandonarmos os nossos pecados. Foi isso que a gente tratou na parte 1 do livro, quando a gente falou que a gente precisa ter amigos para a gente prestar contas. Amigos para a gente prestar contas na área que a gente tem dificuldade, na área que a gente acaba sempre tropeçando e caindo novamente. Quando a gente compartilha com esse irmão, com esse amigo, a gente consegue ser liberto desse pecado. E aí é onde vem o Espírito Santo de Deus e enche a nossa vida, quando a gente busca o Senhor de todo o coração em arrependimento, né? O Espírito nos capacita a avançarmos na direção dos outros. Olha que interessante isso. Não é eu que, pela minha força, que vou atrás de alguém que está precisando ou me aproximo de um amigo, de um irmão na igreja. Mas quem me dá esse empurrão, quem me proporciona isso é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer isso, que nós nos amamos e que nós nos aproximamos uns dos outros, para que a gente possa ser, então, um corpo perfeito dentro da igreja. Não perfeito por nós, mas pela unção do Espírito Santo de Deus. Cristo sendo cabeça, né? E nós sendo corpos. Precisamos uns dos outros. Então, o Espírito Santo de Deus nos impulsiona para outras pessoas e somos surpreendidos em como Deus usa pessoas comuns para fazer a sua obra no reino. Não só temos o Espírito Santo de Deus, não só nós temos esse Espírito Santo de Deus, como também esse Espírito Santo de Deus nos dá sabedoria. Às vezes a gente pode até pensar assim, tudo bem, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu fui alcançado pelo Senhor, né? O Senhor derramou o Espírito Santo na minha vida. Ok. E agora? O que eu faço, né? Como que eu vou agir? Eu queria falar para você assim, ficar bem tranquilo, porque o Espírito Santo de Deus é ele que dá sabedoria para cada um de nós. Eu queria perguntar para você se você já teve alguma experiência nesse sentido, de ser usado pelo Espírito Santo de Deus com relação a uma pessoa que está passando por um momento difícil e você conversou com ela, você aconselhou. Alguém já aconteceu isso? Você fala assim, puxa, eu nem imaginava que eu tinha capacidade para falar tudo isso, para ser bênção na vida de alguém. Alguém já aconteceu com alguém isso? Ninguém? Nunca ninguém passou por essa experiência de poder conversar com alguém que está sofrendo
aí de repente você se vê numa situação que não tem para onde você fugir, você precisa confortar essa pessoa, conversar com essa pessoa. Rogério, Oi? aqui como a gente trabalha, eu trabalho atendendo o público, então a gente percebe assim, muitas vezes os clientes entram na loja para resolver um problema no seu aparelho, alguma coisa desse tipo, e a gente entra numa conversa ali e eu acabo percebendo que a pessoa tá cheia, sabe? Uhum. Ela tá cheia de preocupação, cheia de ansiedade, alguma coisa assim, e ela acaba na conversa ali que a gente prolonga, né? Ela acaba, vamos dizer, desabafando com a gente. E assim, eu acho que a gente, eu e meu irmão já tivemos várias oportunidades de aconselhar pessoas assim. Ela entra as pessoas estranhas que a gente nunca viu na vida, sabe? Uhum. E parece que a pessoa ela já conhecia a gente há um bom tempo. Aí ela começa a falar da família dela, das frustrações do dia, das dificuldades que está passando. E várias vezes eu tive a oportunidade de aconselhar assim. Assim, a gente não pode acompanhar, né, a evolução da pessoa, mas pelo menos naquele momento ali a gente tenta trazer algum conforto, né, para a pessoa, Sim. principalmente ouvindo, dando tempo para ela falar. Eu acho que isso já é importantíssimo, ouvir a outra pessoa. Isso é a questão da gente ouvir. Realmente você falou. Isso é sabedoria, porque tem pessoas que precisam ser ouvidas. E aí você ouve a pessoa e no final você pode ajudar essa pessoa com uma palavra, né, de incentivo, ou testemunhando Cristo, né, para que ela possa buscar na fonte certa. E dentro da igreja, assim, com irmãos, alguém já teve essa experiência? Eu, eu tenho um amigo meu, nós, a mesma igreja, muitos anos, e até moramos juntos na República também. Ele era um cara, assim, é um cara que eu admiro muito, sabe? Hoje ele é presbítero lá em Uberlândia, casou cedo, e sabe quando aquela pessoa parece que tem tudo resolvido na vida, assim? Uhum. E eu via ele muito como a pessoa que eu procurava, né? Para pedir um conselho, eu procurava ele. E uma vez ele chegou para mim com uma questão que para mim pareceu tão simples assim, mas sabe, tão sincero. E aí ele comentou, falou que aí eu perguntei assim, a gente conversou e tal, e ele falou que era bom conversar comigo, que eu aconselhava bem e tal. Eu fiquei muito surpreso assim, porque né, eu não esperava isso do cara que eu buscava, né? Vamos por assim, Sim. né? Isso, você vê, isso é algo maravilhoso. Isso é fruto do quê? Do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você entendesse isso. O ponto principal aqui disso que a gente está vendo, que você é necessário, você pode ser necessário para alguém. Não é que você pode ser, não, falei errado. Você é necessário para alguém. Assim como você precisa de alguém, você também pode ser esse canal de bênção. E você só pode ser esse canal de bênção porque o Espírito Santo de Deus te dá sabedoria. Você tem o Espírito Santo de Deus. Nunca duvide da capacidade do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós não somos capazes, realmente, mas o Espírito Santo de Deus nos capacita. Olha só o que fala lá em 1 Coríntios 1, de 20 a 25. Presta atenção nesse texto. Ele fala assim, ó, onde está o sábio? Ele começa perguntando, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucuras para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus
e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Você vê que esse texto ele está falando aqui, ó, as coisas que Deus faz são coisas que, para as pessoas que são sábias, pessoas do mundo, é loucura. Porque como que eu vou ser salvo ouvindo uma pregação, só de ouvir e acreditar naquilo? Como que Deus transforma as coisas que são grandes em coisas bobas, banais? E isso aprove a Deus fazer, né? Porque Deus, essa sabedoria, ela provém de Deus. O Espírito Santo de Deus nos capacita a fazer coisas que a gente muitas vezes pensa que a gente nem tem, jamais sonharia em fazer. É que nem o Abdala falou, né? Eu busco conselho com esse meu amigo, eu vejo que ele é perfeito, assim, para me dar conselho, eu me inspiro nele, de repente ele vem, olha para mim e fala assim, puxa, você me dá bons conselhos, você é um bom amigo, você sabe o que falar na hora difícil. E causou até um espanto nele. Ele fala, pera lá, como assim, né? Como assim? E isso é a sabedoria de Deus. Deus nos capacita, Deus nos fortalece. Ó, a profunda sabedoria de Deus revela que pela fé estamos ligados a Jesus. E então, examinamos a sabedoria pelo resto das nossas vidas, a fim de compreender Cristo mais plenamente. A gente busca conhecer a Jesus. A sabedoria de Deus nos leva a conhecer a Jesus cada vez mais, nos aproximar cada vez mais, ter intimidade com Cristo cada vez mais. Como Jesus está conosco através do Espírito Santo, a sabedoria se torna uma parte de quem nós somos. Olha só que coisa interessante isso. Cristo está ligado a nós. E agora, nós fazemos parte dessa sabedoria de Deus, do Espírito Santo de Deus. Ela traz as verdades da cruz para os detalhes da vida diária. Nós vivemos a nossa vida na dependência de Cristo. Nós olhamos para a cruz de Cristo e podemos perceber aquilo que Cristo sofreu na cruz e também está ligado a nós. E tudo isso que ele fez, toda essa obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, ela se estendeu a mim e a você. E é através dessa obra redentora dele na cruz do Calvário, é através dessa obra que não tem nada a ver comigo assim em mérito algum meu. Nada, é graça de Deus. Agora ele nos concede o quê? Sabedoria junto com Cristo. O Espírito Santo de Deus. Uma coisa importante para a gente observar é que, além da gente ter o Espírito Santo de Deus, além do Espírito Santo de Deus nos dar sabedoria, o Espírito Santo de Deus opera em pessoas comuns. Isso é maravilhoso. Pessoas como eu e você. Às vezes a gente olha para a gente e fala assim, mas eu sou muito simples. Eu não sou um teólogo. Eu não sou um doutor, eu não sou alguém estudado, alguém capaz. Mas não, ele capacita essas pessoas assim, quando nós somos sinceros de coração. Olha que interessante, ó, Deus determinou que as pessoas simples façam a maior parte da sua obra, não os profissionais, os especialistas. Em 1 Coríntios, ele vai falar uma coisa muito importante também, a gente vai ler. Mas antes eu queria só falar uma coisa, ó, o conhecimento acerca do reino de Deus, ele pode ser revelado a uma criança. Uma criança pode ter todo esse conhecimento acerca do reino de Deus, enquanto que um doutor, um teólogo, um PhD, né, um doutor, ele não tem, ele fica totalmente no escuro quando se trata da questão da salvação. E é interessante isso, porque quem revela essas coisas a nós é o Espírito Santo de Deus, né? Quem opera em nós é o Espírito Santo de Deus. Pessoas comuns, simples, pessoas que buscam ao Senhor de todo o coração. Olha o que ele fala lá em 1 Coríntios 26, 29. 1 Coríntios 26, 29, diz assim, ó, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Sábios segundo o quê? O próprio intelecto. Pessoas inteligentes, né? Estudadas.
nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus, ele escolhe quem ele quer. E muitas vezes a gente acha que a gente não tem essa capacidade para poder ser útil na vida cristã, ser útil na igreja. Muitas vezes a gente rejeita alguns serviços na igreja porque a gente acha que a gente não é capaz. Muitas vezes a gente não se aproxima, talvez, mais de pessoas porque a gente acha que a gente não é capaz. A gente se sente muito à vontade, presta atenção nisso que eu vou falar. Queria que você prestasse bem atenção. A gente se sente muito à vontade quando a gente está próximo daqueles que a gente já tem um convívio, que a gente cresceu junto na igreja, e a gente já tem um relacionamento de anos. Mas pessoas talvez que estão chegando agora na igreja, que são novas na igreja, que a gente não tem muito contato ainda, a gente se sente com medo de se aproximar, de trazer para perto, de trazer para junto. O importante é você entender isso, você é um escolhido do Senhor. Quando a gente se dispõe a isso, a estar próximo de alguém. E olha que interessante que agora, há pouquinho mesmo, eu falei que quem nos impulsiona ao encontro de outro é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar mais a palavra de Deus. Nós precisamos orar mais. A gente precisa ler mais a palavra de Deus, meditar mais na palavra de Deus, compartilhar mais a palavra de Deus. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E isso é uma grande verdade. Quando a gente busca ao Senhor, quando a gente tem uma vida devocional, e eu vou falar uma coisa para vocês. Como é difícil ter uma vida devocional. Eu não sei se para vocês é difícil, mas para mim é muito difícil. Eu tenho que lutar, sabe? Eu tenho que lutar com vontade mesmo para que eu possa fazer minha devocional diária. Senão, a hora que eu vejo, eu já passei o dia, passei a noite, não fiz minha devocional. Quanto muito, fiz uma oração ou outra e não busquei a presença do Deus vivo nesse dia. Então, isso é uma luta que a gente tem. E eu queria desafiar você a lutar com toda a sua força. A gente só vai conseguir ser pessoas abençoadoras, pessoas que é útil no reino de Deus, quando a gente buscar o Senhor, quando a gente se envolver com a obra do Senhor de todo o nosso coração. Não é fácil, mas eu queria dizer para você que é possível. Lute contra os desejos do seu coração. Lute contra a sua carne. Porque ela não quer que você faça isso, não. Não se engane. Ela quer os prazeres que o mundo pode oferecer. E aí a gente acaba sucumbindo a esses prazeres. E quando a gente precisa abençoar a vida de alguém, quando a gente tem a oportunidade, talvez, de ser bênção na vida de alguém, a gente foge. Porque a gente se sente incapaz. Porque a gente não tem forças para ir adiante, para ser impulsionado na direção de um irmão que está necessitado ou de uma pessoa que precisa. Então, observe o que a palavra de Deus diz. Deus, ele escolhe as pessoas simples. Talvez você fale assim, mas eu não sou nenhum estudado. Não é, mas você não precisa ser um estudado, um doutor. Você precisa, sim, buscar a presença de Deus. Você precisa ter uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida na presença do Senhor. Quando a gente consegue, por pouco que seja, pouco, você vai ver que isso vai transformar a sua vida, vai transformar o seu caráter, vai transformar você numa pessoa acessível aos outros. Você vai ver que você é necessário para os outros. Não só você precisa dos outros, mas você pode oferecer algo para quem precisa. E isso é maravilhoso. A lição de hoje, ela trata dessa questão.
que nós somos necessários de fato, nós somos necessários. Como que a gente pode aplicar isso que a gente viu? Como que a gente pode concluir isso? A sabedoria de Deus, ela nos leva a servir uns aos outros. Essa sabedoria de Deus é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá essa sabedoria, Ele que nos capacita. Então, todas as vezes que eu falar aqui a sabedoria de Deus, você sabe que é o Espírito Santo de Deus. Então, ela nos leva ao quê? A servir uns aos outros em amor. E eu vou falar para você, isso não é um peso, é uma bênção. A sabedoria de Deus nos mostra como perdoar aqueles que pecam contra nós. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos um coração perdoador. Nós entendemos, e eu queria que você entendesse isso. Eu não sei se você tem alguma questão de perdão na sua vida, que você precisa liberar perdão, alguém te ofendeu, e você tem sofrido com isso. Mas eu queria dizer para você pensar em algo sério e importante. Essa pessoa que te ofendeu, ela te ofendeu porque ela não tem o Espírito Santo de Deus. Talvez essa pessoa seja até crente e ela te ofendeu na igreja. Ela pode até ser crente regenerada, mas ela não está cheia do Espírito Santo de Deus. E ela precisa disso, ela precisa de perdão para que ela seja restaurada. Pense sobre isso. Talvez aí no mundo, aí fora, no seu trabalho, ou em outros lugares, alguém te ofenda, alguém pise no teu calo, alguém fale mal de você, te difame. Perdoe, porque todas as vezes que você liberar perdão, você vai estar mostrando para essa pessoa que existe um Deus maravilhoso e você pode atraí-la ao Senhor. Ela só faz esse tipo de coisa porque ela não tem o Espírito Santo de Deus. No mundo, a pessoa não tem realmente o Espírito Santo de Deus. Na igreja, às vezes a pessoa está distante de Deus. Ela tem o Espírito Santo de Deus, mas é raso. É aquilo que eu falei da questão do copo, né? Tá cheio de outras coisas, tá tão cheio de coisas do mundo que não tem, você não é raso, a tua fé é rasa. Teu coração está distante do Senhor, e aí você acaba errando e pecando e ofendendo pessoas. Então, a sabedoria de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita a perdoar. E nós precisamos disso. Nós precisamos liberar perdão, porque isso é uma ordem do Senhor, né? A sabedoria de Deus torna possível a unidade com Deus e com os outros. O Espírito Santo de Deus é que nos capacita na unidade, de vivermos juntos, uns com os outros, lado a lado, caminhando juntos. A sabedoria de Deus nos inspira a agir quando há injustiça. Olha que interessante isso. Quando eu vejo injustiça, o Espírito Santo de Deus ele me inspira a ir lá e combater a injustiça. A sabedoria de Deus ajuda-nos a entender o sofrimento, como que aconteceu com Cristo, né? Enquanto éramos inimigos, ele nos amou. Jesus, ele sofreu na cruz. E vou falar uma coisa para você. Às vezes você está pensando que você não vai sofrer no mundo. Você vai sofrer, porque ele sofreu também. E nós somos discípulos de Jesus, né? E isso vai acontecer conosco. Ele não foi poupado da crueldade do mundo. E nós também não seremos. Às vezes a gente fica triste, né? Porque quando a gente defende a nossa fé, quando a gente fala que a gente é cristão e a gente... Só vou fazer um parênteses aqui para a gente pensar uma coisa interessante. Quando você se diz cristão, mas você é conivente com as coisas do mundo, você é um cristão legal. Todo mundo quer ser cristão. Todo mundo quer ser cristão porque, puxa, eu sou cristão, mas eu apoio o homossexualismo. Eu sou cristão, mas eu não vou contra a tais coisas. Sei lá, bebida, sei lá, tantas coisas aí que tem no mundo aí, que oferece o mundo. Sexo antes do casamento, tantas coisas, né? Mas eu sou aquele cristão assim que eu não levanto a minha voz contra essas coisas. Eu me calo no meio que eu tô. Aí todo mundo acha você legal. Nossa, ele é um cristão. Puxa, que legal. O Rogério é um cara... Ele é cristão, mas ele entende as coisas. Ele não é aquela pessoa tapada. Agora eu queria desafiar você a ser cristão bíblico.
verdadeiro. Quando você vê injustiça, erros, você é contra. Não estou falando aqui para você ofender as pessoas, de maneira alguma, mas você defender a sua posição biblicamente falando. Quando a gente faz isso, aí você começa a ser perseguido. Porque daí você não é mais legal. Como assim você não apoia o homossexualismo? Como assim você não faz isso? Como que você não faz aquilo? Então, preste atenção nisso. Nós temos que ser sal e luz no mundo. E a gente só consegue ser assim, cheios do Espírito Santo de Deus. Não tem meio termo. Não adianta você falar para mim, não, mas eu consigo dar um bom testemunho lá fora, participando de boate, disso, daquilo, aquilo outro, estando junto com as pessoas assim, assim, assim. Não consegue, meu irmão. Porque você está cheio das coisas do mundo. Pense sobre isso. A sabedoria de Deus nos assegura o amor divino. O Espírito Santo de Deus nos assegura esse amor, que Deus nos ama. Em João 3,16 ele fala assim, porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Nos amou de tal maneira. Quando ele fala assim, tal maneira, ele está falando assim, nos amou demais da conta. Ele nos amou ao ponto de entregar Cristo na cruz. Então, esse amor, ele é maravilhoso, ele é sublime. E olha, e muito mais ainda, ele nos amou quando éramos inimigos de Deus. A Bíblia fala que ele nos amou quando ainda éramos inimigos. Esta é a única evidência forte e suficiente para confortar e atenuar as nossas dúvidas. Talvez hoje você possa estar pensando no teu coração, será que Deus me ama? De fato? Olha só o que está acontecendo aqui no nosso país, com esse Covid, e parentes, talvez familiares, amigos morrendo por Covid. Daí vem uma dúvida no seu coração, será que Deus me ama? Deus te ama, meu irmão. Deus expressou o amor dele em Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando você era inimigo dele, quando você ainda não tinha sido resgatado. Você imagine agora que ele morreu por você. Ele cuida de você. Isso não está dizendo que a gente não vai passar por lutas e por tribulações. Não é isso que eu quero dizer para você. Mas ele cuida de você em meio às lutas e às tribulações. E é isso que a gente tem que confiar e derramar o nosso coração diante do Senhor. Saber que ele está presente. Gálatas 5:6 diz assim, ó, presta atenção. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. É a fé que atua pelo amor em Cristo. É isso que tem valor. É essa fé no Senhor. A sabedoria de Deus é concentrada em Cristo e na sua crucificação. Se você o conhece, você está excelentemente qualificado para ajudar os outros. Não tenha medo de ajudar. Não tenha medo de ser essa pessoa necessária na vida dos outros. Porque se você conhece a Cristo, o Espírito Santo de Deus se capacita. Era isso que eu tinha para falar hoje na nossa aula. Eu queria abrir agora para vocês, se vocês quiserem compartilhar, né, contar alguma experiência nesse sentido que aconteceu com a sua vida, assim como o Abdala já compartilhou, o Elias. Foi o Elias ou foi o Silas que falou lá da loja? Elias. Foi o Elias, né? Foi você, né, Elias? É que você estava escondido aí, eu fiquei na dúvida. Então, eu queria que você, se você pudesse compartilhar alguma coisa, seria muito importante para a gente poder ter experiências nesse sentido, né? Ó, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo, mas aconteceu isso. Deus foi maravilhado, Deus foi maravilhoso, né? E Deus supriu todas as minhas necessidades. Alguém gostaria de compartilhar? Enquanto vocês pensam, eu queria só falar uma coisa. Eu tenho um amigo que uma vez estava passando por um momento difícil na vida dele, assim, questões de se sentindo inferiorizado, triste. Ele estava sendo perseguido no trabalho. E um dia eu olhei para ele assim,
vi que ele não estava legal, não era a mesma pessoa de sempre, né? O que foi? O que está acontecendo com você? E ele abriu o coração. E eu vou falar uma coisa para você. Foi uma bênção porque a gente pôde orar junto. Talvez eu não dei algum conselho assim mágico. Ó, faz isso que vai dar certo. Não dei. Mas eu pude ouvi-lo. Eu pude orar junto com ele. Eu pude falar para ele que Deus o ama. E Deus está olhando a situação dele. Mesmo que aparentemente parece que não. Mas Deus conhece toda essa situação. Isso não passa despercebido por Deus. Não passa. E no tempo certo, oportuno, Deus vai agir. E isso, vou falar uma coisa para você, transformou a vida desse meu amigo. Transformou a vida dele em uma tristeza, de uma situação que ele estava vivendo de tristeza, de profundo abandono que ele sentia. Ele se sentiu forte, regenerado e continuou avante. E eu não fiz nada, irmãos. Olha só o que eu falei, nada. Mas quem agiu na vida dele foi o Espírito Santo de Deus. Eu fui um canal da bênção de Deus na vida dele, simplesmente por ouvi-lo, simplesmente por perguntar, meu irmão, o que você tem? Você está diferente. E muitas vezes a gente perde essa oportunidade. A gente vê amigos nossos, irmãos nossos que tá triste, cabisbaixo, você vê que aquele não é o comportamento normal dele. E com medo, receio, a gente não chega perto e pergunta. Por se eu perguntar, ele vai falar, e daí, o que eu vou fazer? E a gente acaba passando a largo, né, distante, para não ter que se envolver. Então, Deus, ele te capacita. Não tenha medo. O Espírito Santo de Deus te dá palavras na hora, palavra certa, para você ser bênção na vida do seu irmão. Alguém gostaria de compartilhar mais alguma coisa? Ok. Tem um texto só para a gente encerrar, que já é 11h20, que falou comigo bastante essa semana, 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2, ali no versículo 10, Paulo fala uma coisa assim que é impressionante. Ele mostra todo o zelo dele pela igreja. Isso é impressionante. O amor que ele tem pela igreja e pelos irmãos. E ele fala assim, ó, por essa razão, ele está motivando Timóteo, né? Ele fala assim, por essa razão, tudo suporto. Olha que interessante. Tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Você está entendendo a preocupação? Onde a cabeça de Paulo está? Ele tem um amor tão grande pela igreja, tão grande pela igreja por Cristo, pela igreja de Cristo, que ele fala assim, tudo suporto por causa dos eleitos. Ele estava preso aqui. E motivando Timóteo a falar assim, ó, não para não, não para não, não para não. Timóteo está desanimado aqui. E ele está fazendo isso, preso, né? E falando que tudo suportava por causa dos eleitos. Isso me chama a atenção, porque é o seguinte, é uma postura que a gente tem que ter, de amor pela igreja, de amor uns pelos outros, e essa preocupação de como que você está, qual a tua situação, você está bem, você não está, você sumiu, o que aconteceu, né? E ser útil uns para os outros. Isso resume bem o que você está falando essa manhã toda, entendeu? A gente tem que ser útil, se dispor dessa forma, como Paulo está se dispondo e motivando uns aos outros. É você estar ali perguntando onde é que você está, como é que você está, entendeu? Vamos lá, não desanima não, não desiste não. A pandemia é difícil, a aula online é horrível, mas é o que a gente tem. Vamos lá. Graças a Deus que a gente tem, né? Exatamente. Por isso graças a Deus que a gente tem. Só fazer um parênteses, por isso que eu falei, eu queria ver o rosto de todo mundo. Ó, porque nós estamos com parece 17 que não, hoje. parece que não, mas só de você ver na tela, você vê a expressão, a reação das pessoas quando você está falando aqui, é comunhão, gente. É comunhão. Difícil. Então, não se escondam atrás da tela. Apareçam, sabe? Mostrem o rosto, compartilhem, olhem nos olhos das pessoas, que a gente não pode ter comunhão, a gente não pode ter contato mais. Quanto tempo faz que eu não vejo o Henrique de perto? Estou vendo ele aqui, ó, na tela.
sabe? Então, isso traz alegria no coração da gente. Isso renova as nossas forças. É uma ferramenta, é duro, é difícil. É Que nem o duro. Douglas falou, não é fácil. Para quem dá aula, ainda é pior ainda, gente. Você pensa em ficar olhando aqui na tela do computador, todo mundo escondido atrás do computador, você ali falando, sabe? Aí, ó, o Andrezinho apareceu, ó. É gostoso Tá ver de barba, André, já. Até mudou Aí, nesse ó. ano. Então, é isso mesmo que o Douglas falou, gente. A gente precisa ser útil um para o outro, né? Esse é um exemplo maravilhoso do apóstolo Paulo. Suporta tudo por amor dos eleitos. E a gente tem que ter esse amor. E esse amor ele só é provido a nós pelo Espírito Santo de Deus. É isso aí. É isso aí. Que Deus possa, na sua bondade e misericórdia, nos abençoar. Só assim, quem que dá a próxima aula? Quem é Não o- sei, cara. Tem que ver aqui na escala. Não é. estou lembrado agora, não. A próxima aula, hoje a gente falou para a gente, Rafael tá lembre-se, vendo já. nós temos o Espírito. A próxima aula, aproxime-se e cumprimentem uns aos outros. Não percam essa aula. Essa aula é muito importante na sequência daquilo que a gente estudou hoje. Tá? Que Deus bom. possa abençoar ricamente a vida de cada um dos irmãos. Bom dia, Marcelinho. Olha lá, É Marcelinho. o Silas. É o É o Silas? Silas. Aí, ó, legal. Então, vamos estar presente aqui, todo mundo com a cara na tela, hein? Vamos orar, então, para a gente encerrar a aula de hoje? Vai lá. Ok, eu vou pedir para que o Rafael... Você faz essa oração, Rafael, encerrando, por favor? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pelo dia do Senhor, pela palavra do Senhor que veio até nós. Obrigado, Senhor, por essa ferramenta, por essa aula, pela vida do Rogério, Deus. Obrigado, Deus, porque nós nos reunimos e continuamos sendo igreja, mesmo virtualmente, ó Deus. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, na nossa caminhada, ajuda-nos a colocar o Senhor em primeiro lugar, no devido lugar que é o primeiro, ó Pai. A entender que temos que ser cheios do Teu Espírito Santo, que temos que alimentar a nossa vida de fé, ó Deus, orar, meditar, buscar ao Senhor. E precisamos aprender a viver em comunidade, Amém, Senhor. a sermos um com os outros, ó Pai, a sofrermos e a alegrarmos uns com os outros, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos despreendidos de qualquer vergonha ou sensação de incapacidade. Sim. Mas coloque-nos uns aos outros em oportunidade de compartilhar, em oportunidade de conversar, ó Pai. Amém. Facilite-nos esse convívio, mesmo que seja pelo Zap, ó Pai, mesmo que seja pelo áudio, ó Pai, por uma ligação, mas Sim. permita, Senhor, essa comunhão, ó Pai, hoje, entre nós, ó Deus. Que no meio dos jovens, até toda a igreja, ó Pai, haja, mesmo que sem ser presencialmente, haja uma comunhão sincera e uma disposição em ser necessário ao outro, ó Pai. Amém, Senhor. Guia-nos pelo Espírito Santo, ó Pai, para que nós não estejamos preocupados em o que vamos falar, mas que confiemos em transbordar do que estamos cheios de Ti, ó Deus. Nos abençoe neste dia, no culto, no descansar das famílias e na semana que se inicia, por favor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Preciso botar uma foto de vocês, que na verdade é a lista de presença, tá? Posso lá? Vai. Quem quiser mostrar a cara é agora. Quiser acender a luz também é agora, hein? Atenção, hein? Posso bater? Então vai. Todo mundo rindo, fazendo caleta. 1, 2 e... Já. Feito, gente. Muito obrigado. Deus Um beijo, abençoe obrigado vocês. pela paciência. Que Deus possa abençoá-los ricamente. Amém. Amém. Fique com Deus. Tchau. Até semana Tchau. que vem, se Deus Tchau. quiser. Amém.